Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, e nós estamos na série de Salmos, né? Essa série está ajudando muita gente, eu estou muito feliz com os comentários, tanta gente comentando aqui na série dessa semana no Café com Destino sobre o livro de Salmos. Você está crescendo em graça, em conhecimento, né? Você está se aprofundando no conhecimento bíblico e você, para começar essa live, começar a nossa aula do dia, você precisa fazer o que, Wesley? Deixar o like. Tem que deixar o like. Quando você deixa o like, você mostra primeiro para a nossa equipe que está aqui todas as manhãs com você, que está valendo a pena a gente estar aqui. Né? E segundo, você ajuda esse vídeo a chegar em mais gente, porque quando você dá o like, o YouTube entrega o vídeo para mais gente. Tá? Para mim também é muito importante que você coloque aqui nos comentários da onde você está falando e qual horário você está nos assistindo, tá bom? Para mim é um grande privilégio saber da onde você fala e qual horário você está assistindo. Já aqui, para deixar uma expectativa, amanhã, sexta-feira, é o nosso grande finale, é quando a gente encerra a série da semana. Toda semana aqui no Café com Destino tem uma série. Nós estamos na série Salmos. Sexta-feira, além de ser o encerramento da série, que é poderoso, a gente faz uma oração. Então, sexta-feira é um dia muito importante você estar com a gente. Pega agora esse link e encaminha para 7 pessoas, né? Porque tem familiares teus, colegas de trabalho, amigos, que precisam escutar a palavra de hoje. Hoje nós vamos ler e estudar o Salmo 51. Um lindo salmo. Nós já lemos o 23, já lemos o 91 e agora nós vamos para o 51. Vale muito a pena você vir conosco na leitura de Salmos. Salmo 51, abra a sua Bíblia se possível. É claro que eu sei que muita gente está em trânsito, está no trem, está indo para o trabalho, fica só no áudio, está treinando na academia, mas você pode abrir o lugar que você está aí, escritório ou casa. Salmo 51 é a leitura de hoje. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por todo o teu amor, por toda a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O Salmo 51 foi escrito por Davi, né, segundo os teólogos, num período muito difícil da vida dele. Um período que ele cometeu um grave erro, um grave pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era homem. E errou como nós podemos errar, mas a vantagem de Davi, a diferença de Davi, não é que ele nunca errava, é que ele sempre se arrependia. Então é muito importante que você entenda. Outra coisa, Davi nunca errava 2 vezes na mesma coisa, Teixeira. Isso aqui é importante. A gente fala assim, então é só errar e pedir perdão, né? Você não vai ver o homem segundo o coração de Deus cometendo 2 erros seguidos. Ele errou, se arrependeu e nunca mais. E o filho dele, Salomão, escreve em Provérbios que aquele que encobre suas transgressões jamais vai prosperar, mas quem confessa e abandona o que fez, alcançará misericórdia. Então você quer ser perdoado por Deus, é confessar o que fez e nunca mais voltar a fazer, abandonar isso. Esse é o segredo. Porque às vezes eu sei que você fica curioso, será que eu só pedir perdão eu posso zerar o contador e voltar a fazer? Não pode. Não pode. É importante, que o Teixeira é problemático. Ó, e olha como é que ele começa, o Wesley, aqui, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Ou seja, não é nem por causa de mim, não. Por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Sabe o que isso aqui? Isso aqui é uma oração de humildade, uma oração de arrependimento, de quebrantamento. Apaga minhas transgressões. Tem misericórdia de mim. Eu sei que eu que errei. Eu sei que eu que fiz a besteira. Eu preciso do teu amor, da tua misericórdia para pagar isso. Eu não tenho o poder de perdoar meus próprios pecados. Aliás, a Bíblia diz em Salmos que o perdão está nas mãos de Deus para que os homens o temam. O único que pode perdoar pecados. Versículo 2. Lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado. Lava-me. Pode deixar a música, Wesley. O que está acontecendo? Não, o nosso DJ, cara, vou te falar. O DJ. Não tem o DJ Alok, tem o Warlock. Warlock. Isso, agora sim, Wesley. Né? Ele bota a música quando ele quer. Né? É quando ele quer, quando ele sente. Quando ele não sente, ele desliga a música. Agora, escuta esse versículo 2.
lava-me de toda a minha culpa. Ele está de novo reconhecendo a culpa dele. Gente, reconhecer o erro era muito importante para provar arrependimento. Esse negócio você fala que está arrependido, mas fala, mas também só lembrando que eu fiz, né? Porque o fulano que... Se você vai botar a culpa em alguém, se você vai dar uma desculpa, então você não está arrependido. O arrependido, a arrependida de verdade, não está procurando culpado, está procurando solução. Lava-me da minha culpa, olha, já assumiu, e purifica-me do meu pecado. Ele não botou desculpa, Batseba que me seduziu. Essa serva aí que deu... Não, estava de interesse em mim, ela... Não, fui eu que fiz, eu quem errei, eu que careço da misericórdia, do perdão, eu que tenho que ser lavado no sangue de Jesus. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. É aquela pessoa que depois de errar não consegue tirar o erro da cabeça. O pecado fica perseguindo mentalmente, fica na cabeça da pessoa. Olha só, versículo 3, eu reconheço as minhas transgressões. São 3 versículos até agora só de reconhecimento de erro. Uma das maiores características do arrependimento é a confissão e o reconhecimento. Eu reconheço que eu errei, reconheço minhas transgressões e meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz aquilo que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ou seja, ele não está nem contestando nada com Deus aqui. Ele falou, eu pequei contra ti, Senhor, fiz aquilo que tu reprovas e é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração tu me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Aqui já está começando a melhorar. Ele já está começando a colocar esperança. Ele falou, eu confesso, eu errei, eu pequei, meu pecado me persegue, eu estou angustiado com isso. Mas se você me purificar, se você me lavar, eu ficarei mais branco que a neve. Ou seja, eu serei renovado. Eu vou poder zerar o contador, começar de novo, só que dessa vez sem errar. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Aí ele já começa a pedir agora para Deus esperança de alegria no futuro. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ou seja, Davi está se sentindo tão abatido pelo pecado que os ossos dele estavam como se fossem esmagados, a sensação. Ele fala, e os ossos que você esmagou, Senhor, eles vão exaltar, vão exultar. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha esse versículo famosíssimo agora, lindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Já viu gente que está passando dificuldade, por exemplo, está passando uma dificuldade financeira e fala assim, esse aí deve estar em pecado. Esse aí deve ter errado. Uma pessoa que fica doente fala assim, com certeza essa aí pecou, por isso que está assim, morrendo. Como Deus diz que é nosso pai, vamos imaginar o pai com o filho. Quando o seu filho erra com você, quando o seu filho peca contra você, o castigo é o quê? Você corta a comida por uma semana? É isso que você faz? Você coloca uma doença nele? Você pega uma injeção, transfere um vírus para o sangue dele e fala, agora tu vai ficar doente para aprender? É isso? Você disciplina, às vezes até duramente. Mas você não corta a comida e nem joga a doença no teu filho. Você tem que entender que Deus é pai. E às vezes você está passando alguma necessidade, alguma provação, não foi ele que te colocou aí. Ele não está se vingando de você. Agora, um problema maior que a gente pode ter com Deus é o que o Davi teve medo e falou aqui, não tire o teu espírito de mim, não me tire da tua presença. Isso sim você pode perder andando em pecado. Que para mim é muito pior do que perder qualquer outra coisa, é perder a presença de Deus. É perder o Espírito de Deus que está em nós. E ele fala, cria em mim um coração puro. Então Davi estava confessando que não tinha um coração puro. Como isso, se ele era um homem segundo o coração de Deus? É porque Davi não se achava bom o suficiente.
é porque todo mundo que é humilde não se acha preparado, não se acha o bonzão. Davi não se achava puro, apesar de ter um coração segundo o coração de Deus. Ele falou, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim, ou seja, ele já tinha, por isso que ele está pedindo para renovar. Um espírito inabalável. Ele está dizendo o seguinte, o espírito dele ficou abalado com esse pecado, mas renova dentro de mim esse espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha o que ele pede. Me devolve a alegria da salvação, ou seja, eu estou me sentindo perdido, eu estou sentindo que eu vou para o inferno, eu não tenho mais aquela alegria de ser uma pessoa salva. Devolve-me, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Por que Davi agora diz que vai ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, para que os pecadores voltem a Deus? Porque agora ele tem a experiência. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Pobre não ensina rico, porque não tem a experiência da riqueza para falar com o rico. Um novo, tirando o assunto de tecnologia, não ensina o velho, porque não tem experiência de vida para ensinar um velho. Assim como quem não passou por um problema não tem experiência do problema para ensinar outro. Então Davi agora está falando, agora como eu passei por um pecado, eu fui esmagado pelo meu erro, mas encontrei o caminho do arrependimento, eu quero ensinar os outros que tem solução. Que eles não precisam tirar a própria vida, que eles não precisam continuar no pecado só de raiva, que eles não precisam fazer uma besteira. Eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que eles se voltem para ti. Porque agora eu já experimentei a tua graça redentora, eu experimentei o perdão. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Do que ele está falando aqui? Das guerras? Mas aí não é crime na guerra. Qualquer pessoa que ele matou na guerra não é crime. O povo que morreu por causa da consequência do pecado. Primeiro o marido da mulher de Batseba que ele mandou matar para ficar com ela. E de 70 mil pessoas que morreram pela mão do Senhor, pela mão de um anjo, porque ele fez o que fez. Então ele falou assim, livra-me dos crimes. Ele está assumindo esses crimes para ele. Ele não está falando, quem matou foi o anjo, hein? Ou quem matou foi o fulano lá. Eu só dei a ordem, mas não matei ninguém. Ele está assumindo. Davi era um cara que assumia a responsabilidade. E a minha língua clamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada com holocaustos, senão eu os traria. Olha o que Davi está falando. Eu sei que você não quer que eu mate 1000 bois por causa do meu pecado. Eu não sei que você quer sacrifícios, holocaustos, senão eu te daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esses Deus não consegue desprezar. Olha o que Davi está falando. Tem gente que tem um pouquinho de dinheiro e aí comete os erros, acha, eu vou dar uma oferta para a igreja porque aí eu zero minhas contas. Deus não está esperando tua oferta, nenhum sacrifício teu para perdoar pecado, não. Ele está esperando coração quebrantado e contrito. Isso ele não despreza. Dinheiro, ele pode desprezar. O poder que você construiu, os contatos que você tem, ele pode desprezar. Agora, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Por tua bondade, fazes Sião prosperar. Sião é Jerusalém. E ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Olha o que ele está falando. O que Deus quer não é sacrifício, não é holocausto. É minha obediência, meu espírito quebrantado, meu coração contrito. Aí depois disso, Sião vai prosperar. Ou seja, onde eu estou plantado, vai começar a prosperar. Aí, em cima da prosperidade que Deus me der, eu começo a sacrificar. Já não mais pelo pecado, mas porque estou prosperando. Isso aqui é uma boa motivação para você ofertar ao Senhor, para você entregar a tua vida a Ele. Não é por necessidade, não é para ter alguma coisa dele, ao contrário, é para devolver, é para agradecer, é porque você já prosperou. Davi era muito arrependido.
Davi era um homem muito consciente dos seus próprios erros. E detalhe, ele não voltava no mesmo erro. Ele foi um homem que errou muito, mas não voltava no mesmo. E a gente acha que quando a gente erra, acabou tudo. Realmente, quando erra, a gente dificulta muitas coisas. Mas não acabou. Ainda tem um arrependimento. O arrependimento pode zerar a nossa vida. O arrependimento pode fazer com que Deus veja o nosso coração quebrantado e contrito e não nos despreze. Pode renovar nossa força, nossos ossos. Como Davi falou, meus ossos estão quebrados, estão amassados. Mas eles vão voltar a exultar no Senhor. Davi foi covarde. Davi foi injusto. Davi sujou as mãos de sangue. Davi cometeu um crime moral que até hoje, em 2022, que pode tudo, as pessoas condenam o adultério. Mas ainda assim, não era o fundo do poço para ele. Porque o arrependimento te tira lá da lama. E ele começou a viver uma nova vida, sem cometer os mesmos erros de antes. E Deus o levantou em Israel novamente. Eu vim aqui para te dizer que o Salmo 51 é um apelo ao arrependimento. O Salmo 51 é um apelo à vida com Deus. O Salmo 51 é um apelo a um coração quebrantado, humilde, contrito. É um apelo à autorresponsabilidade. Não, fui eu que fiz, eu peço perdão. Não teve nada a ver com... Não, ele pode ter participado, mas fui eu. Ou seja, Davi chamava a responsabilidade para si, se arrependia, colocava a cara, se quebrantava e resolvia com Deus. O que você tem que se endireitar hoje, endireita com Deus. É você e Ele. Não adianta transferir culpa, não adianta falar que foi o outro, que foi um... É você e Deus. O Salmo 51 nós lemos de 1 ao 19, versículos 1 ao 19. O Salmo 51 é para você refletir com muita sabedoria, com muita calma. Para você refletir com muita mansidão, com calma. Chega em casa e lê como tem que ser o seu coração diante da angústia de um erro. Arrependa-se. Nunca mais volte a fazê-lo. E foque agora em exaltar o nome de Deus e fazer com que pessoas que estão cometendo o erro que você cometeu não cometam. Ou seja, Davi falou, me levanta que eu vou falar para todo mundo que tem esperança para o pecador. Eu faço os pecadores se voltarem para ti agora. Se essa mensagem, apesar de reflexiva e dura até, está fazendo sentido para você, coloca o emoji do café agora nos comentários. Eu quero ler o emoji do cafezinho. Às vezes você não colocou ainda de qual cidade você está nos assistindo, de qual horário você está assistindo a gente, que muita gente assiste depois. Coloca agora aqui nos comentários. Eu quero te conhecer, eu quero ler seus comentários. E é muito importante que o seu coração entenda que o que Deus está procurando para apagar teus erros é coração quebrantado e contrito. Mas depois Ele vai te prosperar, diz a Bíblia, e aí Ele está esperando as tuas ofertas. Seja generoso com tudo que Deus pedir. Seja generosa com tudo que Deus falar. Porque depois que Ele perdoa nossos pecados, Ele começa a nos prosperar. Vou repetir o versículo. Salomão diz em Provérbios que quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, ou seja, abandona aquilo, alcançará misericórdia. Tiago, para que eu tenho que confessar? Você confessa para Deus para ser perdoado e você confessa para alguém de confiança para ser curado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Então você não precisa expor ninguém, você não precisa dar nome, você só precisa chegar para alguém que você conhece, que seja de confiança, porque não vai levar esse assunto a Deus e falar, eu errei há 2 anos atrás, há 3 meses atrás, eu cometi esse erro aqui, eu já pedi perdão para Deus para ser perdoado por Ele, mas agora eu estou confessando para alguém, para um irmão, uma irmã, alguém de confiança, para que eu seja curado disso, eu não quero nunca mais cometer. Você traz a luz. Então, uma coisa que a Bíblia te ajuda muito é que quando você pratica a Bíblia, você vai se tornando uma pessoa melhor, né? Então, aqui todos nós já erramos e pecamos muito, mas quando você pratica a Bíblia, você sabe que vai ter que confessar depois. E o confessar gera um constrangimento, uma vergonha. Que quando agora você vai pecar, você pensa 2 vezes e fala, cara, que se eu for querer ser um homem de Deus mesmo, uma mulher de Deus mesmo, vou ter que confessar isso para alguém. Eu não estou disposto a passar por essa vergonha. Ou seja, a confissão te ajuda a não voltar a repetir o erro. Não é só para você estar vulnerável com Deus, é também para você criar uma resistência e não repetir aquele erro. Vale a pena acreditar e seguir a palavra de Deus. Wesley, foi uma pancada para você essa mensagem hoje. Eu tô vendo você cabisbaixo. Wesley tá... Tirou até a música.
pensando em tudo que ele vai ter que falar essa... Inclusive, mais tarde queria confessar os negócios. Vamos marcar um confessionário. Mas as pessoas, Wesley, por guardarem seus erros, elas se apodrecem por dentro, elas sentem como seus ossos esmagados. Olha o que o Davi fala aqui no início, né? Esse pecado me persegue. Como é que persegue? Fica na cabeça o tempo todo, atormenta, não deixa dormir, tira a paz da pessoa. Você merece viver em paz. Confessa, deixa, abandona isso e Deus vai enchê-lo com a sua misericórdia, vai enchê-la com a sua misericórdia. Gente, que alegria a gente estar nessa série de Salmos. Ainda falta sexta-feira, amanhã vai ser poderosíssimo, porque amanhã ainda tem oração, né? Além de um grande finale sobre Salmos, ainda tem oração. Quero só dar 2 recados importantes. O livro Especialista em Pessoas está em promoção na Amazon e também tem vários outros sites aí na internet que você pode encontrar, livraria, leitura, cultura. Aproveita, Black Friday, está todo mundo vendendo muito barato, entrega de um dia para o outro. E esse livro é um manual para você. É obrigatório para quem é meu aluno, minha aluna aqui no Café com Destino. E também lembrar que o Método Destiny está chegando, o Método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Você precisa estar comigo nesses 3 dias de imersão, de mentoria, comigo, presencialmente, tá bom? Vou deixar todas as informações aqui no link. Deus abençoe vocês, eu desejo paz e prosperidade e até amanhã, 7h57 da manhã. Agora, a vida de paz e prosperidade está atrelada aos 12 princípios. Uma vida que vai fazer a diferença, que vai revelar o teu propósito, a missão na Terra, aí você tem que cumprir os 12 ao mesmo tempo. Você tem que ser fiel aos 12 princípios.